Oi, gente! Então, agora a gente segue o nosso curso abordando um tema mais específico, que é a organização político-administrativa do Estado brasileiro. O nosso Estado ele é dividido em alguns entes federados. Nós já vimos que nós temos a União, né, que é o poder público centralizado do país, e temos também os estados. Nós comentamos que somos um país federado e que temos estados que têm suas competências específicas. Temos também municípios e temos o Distrito Federal, que é um ente federado também, ele é uma unidade da nossa federação. Esses âmbitos do poder, né, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, cada um deles vai ter aí sua organização político-administrativa, tendo órgãos dos diferentes poderes. Temos 3 poderes no Brasil: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes vai ter uma estruturação dentro aí, né, das esferas da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, com algumas ressalvas, como a gente vai ver a partir deste momento. Então eu decidi organizar nossas aulas da seguinte forma: eu vou fazer conteúdo sobre cada um dos poderes e aí dentro dessas aulas eu vou explicar como os poderes se estruturam no âmbito da União, dos estados e dos municípios e também do Distrito Federal, né, quando for o caso. E aí, o primeiro poder que a gente vai abordar vai ser o poder legislativo. Esse poder, né, que vocês certamente já sabem, é aquele poder responsável pela criação de leis, pela atualização da Constituição. O poder legislativo ele é o poder que tem essa relação com o conteúdo normativo, com o ordenamento jurídico brasileiro nessa perspectiva de criar, né, o ordenamento jurídico brasileiro, criar as leis, as normas que vão ser tão importantes para o nosso país. Evidentemente que o poder legislativo também pode ter outras competências, mas a principal dessas competências é a competência legislativa, a competência para a edição de atos normativos, certo? E aí como que a gente vai ter esse poder legislativo? No âmbito da União, nós temos aí esse poder tendo uma maior concentração de atividades. Temos que o poder legislativo, no âmbito da União, ele tem um protagonismo. Dentro do poder legislativo, é no âmbito da União que as principais leis e alterações na Constituição vão ser executadas, né, vão ser implementadas. De modo que, no âmbito da União, nós temos como órgãos de cúpula desse poder legislativo 2 casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essas 2 casas compõem, né, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o parlamento brasileiro. É lá que os nossos parlamentares eleitos, né, no âmbito federal vão trabalhar e vão levar as ideias da população para que essas ideias resultem na atualização do ordenamento jurídico brasileiro. Então a gente diz que o poder legislativo, né, o Congresso Nacional, ele é bicameral. Ele tem 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós já vimos que a própria arquitetura do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que compõe o Congresso Nacional, remete à filosofia por trás dessa casa, né, desse Congresso Nacional. Naquela cúpula, né, naquele órgão de cúpula que é o Congresso Nacional, nós vamos ter, né, na arquitetura desse prédio, uma concha voltada para cima e uma concha voltada para baixo, como vocês já viram em aulas passadas. A concha voltada para cima é o Congresso Nacional. O auditório do Congresso Nacional está ali. E essa abertura para cima quer dizer que o Congresso Nacional ele está aberto ao povo. Ele é a casa que representa a população. Enquanto o Senado Federal é a concha voltada para baixo, porque ali a gente tem a representação dos estados. O Senado Federal é um órgão que representa os estados. E como nós somos um país federalista, é importante que haja uma casa legislativa que represente os interesses dos estados. Desse modo, a composição da Câmara e do Senado ela é diferente. Na Câmara dos Deputados, eu tenho 513 parlamentares eleitos por toda a população brasileira. E a representação de cada estado na Câmara dos Deputados ela não é igual. O número de parlamentares de cada estado varia de 8 a 80, exatamente isso. Eu tenho estados do Brasil que têm apenas 8 deputados federais eleitos que vão para a Câmara dos Deputados. Então, quando você vota no deputado federal, você está votando numa pessoa que vai representar o seu interesse
lá na Câmara dos Deputados, nesse órgão do Poder Legislativo. E por que esse número varia tanto? Porque, veja, se a Câmara dos Deputados é o órgão que vai ter a representação da população, eu preciso que haja uma proporção, né, para que cada deputado represente um número mais ou menos parecido de pessoas, de cidadãos. E a gente sabe que tem estados do Brasil que são muito mais populosos do que outros, né? Então, eu, por exemplo, venho do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, nós temos 8 deputados federais, porque somos um estado com uma população pequena, aí na casa de 3 milhões de habitantes. Já no estado de São Paulo, são 80 deputados federais. E se você fizer uma proporção, você vai ver que, apesar de ter um número de deputados 10 vezes maior do que o Rio Grande do Norte, a população de São Paulo é muito maior do que a do Rio Grande do Norte. Mais do que 10 vezes maior do que a do Rio Grande do Norte. Então, proporcionalmente, né, a ideia é que haja essa proporção. Como a população do estado de São Paulo é muito elevada, esse estado precisa ter um número de parlamentares elevado para representar essa população. Já no Senado Federal, como o Senado representa comitivas de cada estado, o número de senadores da República, né, que vai ocupar os assentos de cada estado no Senado Federal é igual. Cada estado tem 3 senadores. 3 senadores. Independente do número da população. O Amapá, que tem menos de 1 milhão de habitantes, e São Paulo, que tem aí muitos milhões de habitantes, vai ter um número de senadores igual. 3 senadores, porque ali eles não estão para representar a população, e sim as unidades da federação. Isso é um princípio federativo, que haja uma casa legislativa que represente os anseios de cada estado, porque os estados estão reunidos para compor um país, e é assim que é, ok? Uma coisa interessante que gera muita dúvida é a forma de eu contabilizar o coeficiente eleitoral das eleições, principalmente eleições do Poder Legislativo no âmbito da Câmara dos Deputados, que isso se repete em algumas outras unidades legislativas dos estados e dos municípios, mas vamos entender logo de cara. Nesse âmbito do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, nossa Constituição adotou um sistema eleitoral que a gente chama de sistema proporcional. Isso quer dizer o quê? Que os votos para deputado federal, eles não são contabilizados por cabeça. Eu não vou ver quantos votos cada candidato a deputado teve, pegar os mais votados e eleger os deputados. Não funciona assim. O sistema proporcional, ele leva em conta a fidelidade partidária. Então eu vou ver quantos votos cada partido teve e vou ver, né, vou fazer um cálculo de coeficiente eleitoral. Então vamos imaginar que o estado do Rio Grande do Norte, para dar um exemplo aqui, ele tenha 10 assentos. Eu vou fazer um número redondo para facilitar a nossa conta. Tenha 10 assentos na Câmara dos Deputados. O Rio Grande do Norte vai eleger 10 parlamentares. Esse número é só uma hipótese, só para a gente entender como funciona o coeficiente eleitoral. E vamos imaginar que houve 10 mil votos válidos para todos, né? Todos os eleitores do Rio Grande do Norte votaram e houve 10 mil votos para deputado federal, somando todos os candidatos. Se eu pego 10 mil votos válidos e divido por 10 assentos, eu chego ao número 1000. Esse número 1000 vai ser o meu coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 1000 votos que um partido ou coligação alcançar, ele vai ter um assento lá na Câmara dos Deputados. Ou seja, se um partido teve 2.300 votos, ele vai ter 2 assentos porque ele alcançou 2 vezes o número do coeficiente eleitoral. Esse sistema, ele é assim porque ele vai se pautar na ideia de que os partidos vão reunir parlamentares, candidatos a parlamentar, né, que vão ter pensamentos parecidos e que se eu votei numa pessoa que não alcançou o número de votos suficiente, esse meu voto pode até não eleger um deputado, mas ele vai ajudar a eleger um deputado do mesmo partido que vai ter uma ideia mais ou menos parecida com aquela que eu defendo. Num país que tem uma fidelidade partidária adequada, isso faria até sentido. Mas aqui no Brasil, né, a gente vê que os parlamentares, os políticos costumam mudar de partido, mudar de sigla com muita facilidade. De modo que nem sempre, né, cada candidato vai estar tão representando uma ideia. Ele vai estar buscando, né, um abrigo numa sigla que consiga, né, colocá-lo ali como candidato viável. Então o jogo político ele é um pouco mais complexo do que a nossa Constituição supôs que seria, de modo que é um sistema muito criticado, né? A gente tem às vezes situações em que parlamentares, candidatos a parlamentar,
têm uma votação muito expressiva e não são eleitos, ao passo que candidatos que não têm votação muito expressiva conseguem uma vaga, né, na Câmara dos Deputados ou nas outras casas legislativas. Teve aquele caso super comentado um tempo atrás, né, algumas eleições atrás, em que o Tiririca não só conseguiu sua vaga, como também puxou vários candidatos que tiveram votação muito pequena, né? Hoje existe uma atualização legislativa que estabelece uma cláusula de barreira. O candidato que vai ser puxado por outro, que teve uma votação muito expressiva, ele até pode surfar nessa onda e ser eleito, mas ele precisa ter sozinho alcançado pelo menos uma votação aí de 10% do coeficiente eleitoral. Então é um cálculo um bocado complexo, as pessoas não entendem muito, mas agora você já está entendendo porque, pelo menos a noção do coeficiente eleitoral você conseguiu ter aqui com esse vídeo. É claro que o cálculo ele é complexo, a gente tem que levar em conta as sobras, enfim, né, não é muito simples. Eu estou dando um exemplo aqui bem redondinho de 10 mil votos e 10 assentos para facilitar a compreensão desse número, mas a situação é bem mais complexa e a gente tem aí uma série de disputas, né? Por isso que às vezes a gente vê também que alguns candidatos eles entram com ações mesmo que eles não tenham viabilidade de eleição, mas para contar o voto deles ou para não contabilizar o voto de determinado candidato que teve alguma irregularidade, porque poucos votos, às vezes, de uma chapa pode fazer diferença no número de assentos que cada coligação vai ter, né, nas casas legislativas, e isso é levado em conta pelos parlamentares na busca, né, por garantir uma vaga nas casas legislativas. Já o Senado Federal ele não tem essa lógica. Vence o mais votado, né? A eleição dos senadores ela oscila. Um ano a gente vota para eleger 2 senadores em cada estado. Na outra eleição a gente vai votar para eleger 1 senador, porque são 3, né, senadores, então a gente alterna. E o mandato do senador ele dura, né, 8 anos, então a gente passa 2 eleições com aquele candidato que a gente votou no Senado. São 8 anos de mandato. Já na Câmara dos Deputados e nos demais cargos eletivos, são sempre 4 anos de mandato, certo? E aí, isso torna importante a gente escolher muito bem os nossos senadores, porque eles vão nos representar ali por 8 anos. Por isso também a gente vota no senador e em 2 suplentes, porque caso aconteça alguma situação, né, que o senador não consiga concluir o seu mandato, ele vai ser substituído pelos suplentes. Já os deputados, né, assim como os demais membros de casas legislativas, quando eles precisam ser substituídos, eu vou vendo os suplentes daquela coligação, daquela eleição. Eu não voto num deputado e no seu suplente, eu voto no deputado e ele pode ser substituído por alguém daquele partido, caso, né, vá surgindo vagas no contexto aí de substituição, certo? Então esse é o sistema eleitoral, ele é muito importante de ser compreendido, certo? E a gente vai ter aí, né, competências legislativas e competências materiais dessa Câmara dos Deputados e desse Senado Federal que são específicas, certo? Vamos dar uma lida aqui na nossa Constituição. Então, o texto constitucional ele vai dizer o seguinte: lá no artigo 22, nós vamos ter que compete privativamente à União legislar sobre uma série de assuntos. E o inciso 1º diz o seguinte: direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Vamos pegar só esse exemplo, só esse inciso para a gente entender o que ele quer dizer. Ora, compete à União legislar sobre todos esses assuntos. Qual é o órgão da União que é competente para exercer esse poder legislativo, essa competência legislativa? É o Congresso Nacional. Vamos ver na próxima aula que temos aí alguma possibilidade de o presidente da República também atuar nesse poder legislativo, ter uma atuação legiferante dentro do poder legislativo da União. Mas, em regra, é o poder legislativo mesmo e não o executivo que vai executar essas funções, né, de legislação. E eu pergunto para vocês, esse órgão do poder legislativo da União é qual? É o órgão composto pelas 2 unidades, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que compõem o nosso Congresso Nacional. Então, compete, em regra, né, ao Congresso Nacional criar leis que versem sobre todos esses assuntos. Por isso que no Brasil a gente diz que a nossa federação ela concentra muitos poderes no âmbito da União. Porque olha o tanto de coisa que é competência do Legislativo da União cuidar. Ora, direito civil, direito penal são assuntos muito amplos. Nós temos um Código Civil que fala um monte de coisa, é a legislação mais longa, com mais artigos, né, do país. O Código Penal também.
O Código Penal cria os crimes, né? Tem outras legislações que também criam crimes, mas a grande maioria dos crimes está listada no Código Penal. Se a competência para criar leis penais cabe à União, isso quer dizer, por exemplo, que um Estado não pode criar um crime que seja crime só ali. O Estado de Roraima, por exemplo, não pode criar um crime que só seja crime em Roraima. Por quê? Porque nossa Constituição escolheu que essa competência ela é da União e é exercida através do Congresso Nacional. O nosso federalismo colocou toda essa responsabilidade centralizada na mão da União. Por que a gente diz que lá nos Estados Unidos tem estados que criminalizam, por exemplo, o aborto, a maconha, e tem estados que não criminalizam? Porque lá a Constituição escolheu colocar na mão dos estados essa competência legislativa mais ampla. Aqui nossa escolha foi, apesar de sermos um Estado federativo, de alocar essas competências legislativas com mais protagonismo na mão da União, na mão do Congresso Nacional. Por isso é muito, muito importante que a gente eleja um Congresso que de fato represente os anseios da nossa população. E aí, se a gente vai seguindo, né, para os próximos incisos, nós vemos o seguinte, além dessa competência legislativa da União, ela também acaba tendo competência, junto com os estados, competência concorrente para legislar sobre alguns assuntos. No artigo 24, nós vamos ver o seguinte, compete à União, aos estados e ao DF, né, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre uma série de assuntos. Vamos ver, por exemplo, o primeiro inciso, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ora, esses assuntos, eles podem ser de competência legislativa de cada estado e também do Distrito Federal, mas a União tem competência concorrente junto com essas unidades federativas. Então, isso quer dizer que até naqueles assuntos que a União não é protagonista, ela está ali junto. E se a gente olhar os parágrafos desse artigo 24, nós vamos ver, por exemplo, que no parágrafo 1º, a gente tem que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, em matéria tributária, a União não pode legislar de forma muito específica sobre os assuntos, mas ela cria normas gerais. O Código Tributário Nacional é uma norma geral sobre matéria tributária que é de competência da União, mas cada estado tem competências específicas para modificar ali os seus tributos estaduais, né, para criar normas específicas sobre a questão penitenciária, que não tem a ver com a questão penal. A questão penitenciária, né, é como o sistema penitenciário vai funcionar. A questão penal é para escolher, né, para tipificar o que é crime, o que não é, como que vai funcionar essa pauta. Então, veja, no âmbito penal, a gente viu no artigo 22 que a matéria penal é de competência da União. Escolher o que é crime, por exemplo. Mas, na matéria penitenciária, ela é uma matéria concorrente né, é uma matéria concorrente que envolve União e Estados e Distrito Federal. Então, a União pode criar normas gerais sobre o sistema penitenciário, mas cada Estado tem aí o poder para criar normas específicas para a questão penitenciária. Eu estou só dando um exemplo para vocês, certo? Um aspecto interessante de vocês levarem em conta também é que a gente está falando da União ainda, né? Mas a gente começa a falar um pouco sobre a existência de um poder legislativo no âmbito dos estados. Então isso quer dizer que existem poderes legislativos estruturados no âmbito dos estados e também do Distrito Federal. Sim, isso é verdade. Esse poder dos estados, esse poder legislativo no âmbito dos estados, ele é exercido pelas assembleias legislativas, E no Distrito Federal a gente tem uma Câmara Legislativa, porque o Distrito Federal, gente, ele não é nem estado nem município. Ele é um ente federado sui generis, ou seja, ele tem uma classificação específica. Só ele é diferentão, só ele tem essa classificação. Mas ele costuma puxar as competências que são alocadas para estados e para municípios, o Distrito Federal. Então, esses poderes legislativos do âmbito dos estados vão ser responsáveis por fazer tudo isso que está aí nesse artigo 24. Concorrentemente com a União, eles vão legislar sobre matéria tributária, sobre matéria penitenciária e sobre vários outros assuntos. A União edita normas gerais sobre esses assuntos e o Estado complementa com as legislações estaduais. Também é interessante pensar que os estados têm constituições. Como assim, professor? Isso mesmo. Cada estado do Brasil tem uma constituição. Isso não quer dizer que ele seja um país, que ele seja um estado autônomo, que ele seja soberano. Ele tem uma constituição porque no nosso sistema de federalismo, né,
decorre do poder constituinte geral, o poder constituinte de cada estado criar sua própria organização para estruturar e disciplinar seus poderes, né, suas funcionalidades. Então, essa Constituição ela é um pouco específica, ela não tem assim, a mesma característica da nossa Constituição Federal, que representa um Estado soberano, que tipifica direitos fundamentais. Não. A Constituição do Estado ela vai ter outras motivações, né? Ela vai organizar os poderes no âmbito do seu Estado, ali de forma interna, ela pode complementar o catálogo de direitos fundamentais, mas ela não pode discrepar do catálogo nacional dos direitos fundamentais que a gente estudou. Então, é uma Constituição diferente, certo? Mas, voltando a falar sobre o poder legislativo, né, esse poder legislativo das Assembleias Legislativas, ele vai ter essa competência legislativa que vai complementar, suplementar a competência da União no que for matéria de competência ali concorrente, certo? E quem são os responsáveis por exercer esse poder legislativo no âmbito do Estado dentro das Assembleias Legislativas? São os deputados estaduais. Então, a gente tem no âmbito da União os deputados federais e também os senadores, e agora no âmbito dos estados nós temos os deputados estaduais, que também são eleitos. Na mesma eleição que a gente elege os deputados e senadores, a gente elege também o deputado estadual, que vai exercer esse poder legislativo no âmbito dos estados. E quantos deputados estaduais eu vou eleger? É um cálculozinho engraçado. Eu vou levar em conta o número dos deputados federais que aquele estado tem lá no Congresso. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos 8 deputados federais. Eu pego esse número e multiplico por 3. Só que, se eu tenho um estado que tem muitos deputados federais, eu vou fazer o seguinte. Eu pego 12 deputados federais, multiplico por 3 e alcanço o número de 36, certo? E aí eu pego esse número de 36 e eu tirei 12 aqui, né? E aí eu pego o restante e só somo nesse número aqui. E aí eu chego no número de deputados estaduais. Mas aqui a gente não está em aula de matemática e vocês também não precisam se preocupar com esse cálculo. Eu só estou dando aqui o entendimento de que o número de deputados estaduais leva em conta o número de deputados federais que aquele estado tem lá no Congresso Nacional, porque esse número já representa, de certa forma, né, uma representação daquele número daquela população, daquela quantidade de habitantes que tem naquele estado. Então a gente vai ter aí essa regra constitucional, certo? E é importante que a gente entenda que essas competências que eu estou falando, elas são competências legislativas, mas eu também vou ter competências materiais que são alocadas para o Poder Legislativo. Competências que não têm a ver com a criação de leis, mas que têm a ver com algumas atribuições que a Constituição alocou na mão do Poder Legislativo. Por exemplo, a competência para processar, né, o impeachment do chefe do Executivo é uma competência que sempre é atribuída aos poderes legislativos. Então, quando houve o impeachment da ex-presidenta Dilma, a gente viu que o Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, teve a competência, né, a atribuição de votar aquele impeachment. Se a gente precisa que um governador de estado passe pelo processo de impeachment, quem vai ter competência para processar e julgar esse impeachment vai ser a Assembleia Legislativa. Então, você já começa a perceber que o Poder Legislativo ele tem uma missão mais voltada para a perspectiva de criar leis, mas ele também pode ter uma missão voltada a uma competência material, como esse exemplo do impeachment que eu estou colocando para vocês. A gente diz que essas competências que um poder tem, mas que são costumeiramente atribuídas a outro poder, são competências atípicas. Então, quando o Poder Legislativo exerce uma função de julgar, ele está exercendo uma função que é tipicamente atribuída a um outro poder que a gente ainda vai ver, que é o Poder Judiciário. Então, ele está fazendo uma função atípica, porque suas funções típicas estão relacionadas à criação de normas, de leis, né? Fazer aí o processo legislativo. Isso aí fica a título de complementação. Repito, estamos no curso de noções básicas, não é tão importante que a gente aprofunde conhecimentos que são mais adequados de serem aprofundados num curso de graduação em Direito. Aqui estamos num curso livre para que vocês aprendam o básico e compreendam como funciona o Estado brasileiro. Para finalizar aqui o nosso poder legislativo, eu comento que no âmbito dos municípios nós também temos órgãos de cúpula do poder legislativo municipal, que são as câmaras de vereadores, certo? As câmaras de vereadores elas vão ter competência
para suplementar a legislação estadual e federal sobre alguns assuntos e também para tratar de leis de iniciativa, leis de interesse local, como, por exemplo, o plano diretor de uma cidade. Isso só diz respeito àquela cidade. Se ali vai poder ter prédio, se ali vai poder ter uma ocupação urbana diferenciada, é aquele município que tem competência para discutir esse assunto. De modo que, cabe à Câmara de Vereadores dos municípios fazer esse trabalho dessa legislação local, dessa legislação municipal. E também algumas questões aí materiais direcionadas àquela vida daquele município. Conceder um certificado de cidadão daquele município para uma pessoa de fora, fazer aí alguma audiência pública para dialogar com a população. Isso aí também é bem comum de acontecer e é um espaço em que a gente também pode ter a cidadania sendo exercida próximo da gente. Por quê? Porque em todos os municípios vai ter aí essa Câmara de Vereadores. É interessante que ela reproduza a pluralidade que existe na cidade. É interessante que a gente acompanhe o que esses vereadores fazem, o que esses vereadores debatem nesse espaço, porque ele é um espaço nosso, é um espaço da população e é o espaço mais próximo de cada um de nós. Por quê? Porque em cada uma das nossas cidades brasileiras tem uma Câmara de Vereadores que é a Casa do Povo, certo? No próximo vídeo eu vou dar uma explicada sobre como o processo legislativo funciona. Algumas ideias gerais sobre como que esse poder legislativo pode exercer essa competência normativa para criar normas, para criar leis, para criar alguma alteração na Constituição, que também é um documento normativo. Então, para aprofundar esse conteúdo, você me acompanha na nossa próxima aula.